Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um culto de adoração em família, todos juntos, a família unida, para louvar a esse Deus Todo-Poderoso, um Deus maravilhoso que só nos dá notícias boas e também nos dá vida, vida em abundância. Então, para isso, vamos conhecer mais desse Deus. Venha a estar com a gente, né? E convide mais pessoas para estarmos aqui juntos, cada vez mais pessoas conhecendo mais esse Deus lindo, maravilhoso, que nos dá a vida em abundância. Aleluia, aleluia. Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Nós temos o nosso estudo bíblico, que ocorre todas as quintas-feiras, né, no mesmo horário, e a gente estava estudando uma série de 12 estudos sobre a segunda vinda de Jesus. Se você não acompanhou, se você perdeu algum estudo, aí está aqui no YouTube, você pode entrar lá, né, se filiar ao nosso canal e entrar lá e ver todos os estudos. E o que a gente sempre fala que é importante é que você anote todas as passagens bíblicas e confira com a tua Bíblia, para ver se é exatamente aquilo que está escrito lá. Ah, pastor, mas e se for? Não, se for, glória a Deus. E se não for? Se não for, você pode estar sendo enganado, né? Então é bom que você esteja certo daquilo que a gente está falando, se está em conformidade com a Bíblia, ok? E nós falamos na última quinta-feira, nós falamos sobre o número da besta, o 666, que é o número da besta, né? E vimos que, na verdade, nós temos que decidir o caminho que a gente quer seguir, né? Você tem dois caminhos, que é você que decide, né? Então, Deus, ele te deu a liberdade de escolha. Deus, ele te deu a liberdade para você dizer o que você quer fazer. Ele não te obriga a nada, né? Então, Deus está sempre com você, mas nem sempre a gente está sempre com Deus. Então, ele dá essa liberdade de escolha para você e para mim, e ele dá essa liberdade para que nós decidamos o que a gente quer fazer da nossa vida. Sabe que a primeira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação, né? Então, na verdade, toda decisão que você tomar, você vai sofrer as consequências. E isso é na tua vida normal, não é? Então, é isso que vai acontecer. Então, quando nós falamos do número da besta, nós falamos que tem dois caminhos e que você tem que decidir um, né? Uma pessoa um dia me falou para mim, pastor, e se tiver três caminhos? Não, não tem, só tem dois. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem outro caminho. Mas não tem o purgatório, mas não tem outro caminho. Só tem dois caminhos. Tem o caminho de Deus, né? Onde nós temos o selo, nós temos a marca. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida, você é selado, você é marcado. Você é marcado e, como nós falamos há duas quintas-feiras atrás, nós falamos sobre a Nova Jerusalém. Então, quando você tem esse selo, você é marcado, você tem, na verdade, a passagem, né, o bilhete de entrada na Nova Jerusalém, né, na Terra Prometida, aquilo que o Senhor veio e prometeu para nós. Então, nós temos esse boleto já pago, que você não precisa pagar mais nada, né, para entrar na Nova Jerusalém e viver a vida eterna com Deus. Agora, o segundo caminho é o inferno. Pastor, mas eu não creio no inferno. Pois é, então se você não crê no inferno, isso também não é um problema meu, isso passa a ser um problema seu. Por quê? Porque quando Jesus voltar, você não vai ter mais uma oportunidade. Nós acabamos de cantar dois hinos, né? Você que gosta de cantar, então você pode chegar mais cedo, né? A gente ora, a gente canta, a gente compartilha, então você pode chegar mais cedo para estar com a gente, né? Então nós falamos que do hino, os dois louvores que nós cantamos é sobre uma oportunidade que Deus te dá, né? Então o louvor falava, eu quero ter mais uma chance, me dá mais uma chance. E Deus dá essa chance para você e para mim, né? Agora, se você escolhe ir para o inferno, né? Sinto, você vai ter o número da besta, e nós vimos que o número da besta é o número que vai estar marcado ou na tua mão direita ou na tua testa. Então vai estar lá. E você vai ter a entrada VIP para o inferno.
Ah, pastor, mas eu não acredito no inferno. Ok, então espera para ver. Espera para ver, e aí cada um vai colher aquilo que plantou, e cada um vai sofrer a consequência da sua decisão. Mas essa decisão, ela tem que ser sua, é uma decisão individual. Não é uma decisão que eu posso decidir pela Nilza ou a Nilza decidir para mim. Não é uma decisão que eu posso dar para alguém decidir para mim. Não, ela é intransferível. Ela é individual, intransferível. E não pode passar para alguém decidir para você. Você que tem que decidir. Ah, pastor, alguém vai falar assim, ah, pastor, mas o índio que nunca ouviu falar de Jesus. Pois é, esse não é o teu problema, nem o meu. Esse vai ser um problema de Deus com o índio. Então eu não tenho que ficar preocupado com isso. Aqueles que não ouviram e morreram sem ouvir. Pois é, isso também não é o meu problema e nem o seu. Mas você está ouvindo. Aí você tem outro problema, que você conhece. E se você decidir errado, eu não posso fazer nada. Mas Deus, ele dá para você e para mim um chamado. Então, quando você... aqui nós não estamos falando de religião e não estamos falando de igreja, nós estamos falando de uma relação sua pessoal e minha pessoal com Deus. Então, nós estamos falando de uma relação intransferível, de uma relação única, que só eu posso ter com Deus e só você pode ter com Deus. Ok? É intransferível. Quando você aceita Jesus, você tem um chamado. Você tem um chamado, que é algo também que é individual, que é intransferível e que ninguém pode fazer por você, né? É como se fosse alguma coisa que quando você entra numa empresa, você se submete a ser funcionário de uma empresa, você tem uma responsabilidade, verdade? Então, quando você aceita Jesus, você também tem uma responsabilidade. E é sobre isso que Deus quer falar com você e comigo hoje. É sobre isso que Deus quer conversar um pouquinho com a gente. Ele deseja nos lembrar que no chamado que ele deu para mim e para você, ele está com a gente. Nós não estamos sozinhos. Ah, mas sabe, meu pai e minha mãe me abandonaram. Não importa. A palavra diz que meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o meu Deus nunca vai me abandonar. Ele dá esse chamado para você e para mim, né? Mas ele está com você. E Deus, né? Eu vou falar isso algumas vezes, Deus ele não é louco de pedir alguma coisa para você que você não consiga. Então, se Deus colocou na tua mão, é que você consegue fazer. Agora, nós somos muito medrosos, nós somos muito frouxo, a gente é muito acomodado, então a gente não quer, né? Mas se Deus colocou na tua mão, é porque você pode fazer. Se Deus colocou na minha mão, é porque eu posso fazer. Eu posso dar um monte de saidinha, né? Como um bom brasileiro, a gente dá um monte de escapadinha para lá e para cá. Mas Deus, ele não pensa assim. Deus, ele não é xarope, ele não é louco para dar para você uma atribuição que você não consiga fazer. E Deus quer falar com você e comigo hoje sobre um tema bastante interessante, um tema que é obedecendo o seu chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, e nós temos que obedecer a este chamado. E obedecer é alguma coisa que a gente não gosta muito, né? Principalmente quando você chega assim na minha idade, que você acha que você já viveu 67 anos, então você acha que você já conhece tudo, né? E na verdade a coisa não é assim, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é o chamado. O que é um chamado? Ei, João! Isso é um chamado, verdade? Isso é um chamado. Um chamado é uma atribuição, né? Entender que todo cristão tem um chamado. Veja, eu não falei católico, não falei espírita, não falei protestante, eu falei cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. E é isso que a gente fala. Nesse canal você só vai ver a gente falar sobre isso. Nós não vamos falar de religião, não vamos falar de igreja, nós vamos falar de relação sua e minha com Deus. Porque a gente não precisa de nenhum intermediário, só
O único intermediário entre eu e Deus, entre você e Deus, é Jesus Cristo. Mais ninguém. Ok? Entender que todo cristão tem um chamado e que a gente pode ver esse chamado lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que a gente não vai ler aqui, mas você vai ler na sua Bíblia, né? Que diz que ide e pregai o evangelho a toda criatura. O chamado, esse chamado é um chamado universal. Um chamado universal de pregar o evangelho de Cristo, não é o evangelho do pastor Dart, não é o evangelho da igreja não sei o quê, não, é o evangelho de Cristo. Por isso, você e eu temos que conhecer um pouco da Bíblia. Por isso, a gente faz toda quinta-feira o estudo bíblico, para que a gente se aprofunde um pouquinho mais na palavra, para que a gente conheça um pouquinho mais da palavra, para que a gente possa ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar para nós. Pedro, ele nos dá um alerta sobre o nosso chamado, né? Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, Pedro ele fala aqui de obediência. Obediência. Obediência é a gente estar atento aos ensinamentos de Jesus e da sua palavra. Não é ensinamento do pastor, do bispo, do apóstolo, do semideus. Não, 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 não. Por isso que você e eu temos que ler a palavra para a gente estar em obediência a Deus. Pedro fala aqui, nesse versículo 10, ele fala aqui de nós estarmos atentos. O que é atento? A gente observar a palavra para nós não sermos enganados. Então, se você acompanhou esse estudo da segunda vinda de Jesus, a gente falou do anticristo, a gente falou dos falsos profetas, então de gente que ia estar trazendo aqui um evangelho diferente daquele evangelho que Jesus veio trazer para você e para mim. E nos engana, e vai nos enganar. E quando nós somos enganados, a decisão de ser enganado de novo é minha e sua. Vai depender somente de nós. Pedro fala aqui também em não tropeçar, não nos deixar levar por ensinamentos errados. Esse não tropeçar é para que você e eu, firmados na palavra, possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar para nós. E o Senhor vai se revelar na tua vida e na minha vida. Conversamos com muitos irmãos que não sabem qual é o seu chamado. Veja, nós temos dois tipos de chamado. Nós temos o chamado universal, que é aquele que você e eu temos que pregar o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho não é você ir num púlpito, você ir numa igreja e ter lá 5.000 pessoas para ouvir você falar. Não, pregar o evangelho é você testemunhar com a tua vida. É você pregar o evangelho através da transformação que o Espírito Santo faz na tua vida e na minha vida. E muitos cristãos que estão aí há 20, 30, 40 anos, não sabem qual é o seu chamado. Agora, você tem um chamado especial que Deus pode dar para você. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, na verdade, eles se esquecem. Esses cristãos que estão aí há 20, 30, 50 anos dentro de uma igreja, eles se esquecem de fazer o principal, que é o chamado universal, que é pregar o evangelho, que é viver o evangelho. Pregar é viver vida. Então você vai mostrar para as pessoas aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Através da sua vida, do seu comportamento, da sua transformação. Mas temos aqui um exemplo que vem do próprio mestre, o mestre dos mestres. Um exemplo que vem de Jesus. Jesus nos dá esse exemplo do que é ser um cristão, do que é viver um chamado. Como fazemos para viver e obedecer o chamado de Deus na nossa vida? E Jesus vai nos dizer, abra sua Bíblia aí,
em Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, quem era esse elemento que se levantou de madrugada, cedinho, e foi para um lugar deserto para orar? O próprio Jesus. A vida de oração de Jesus foi uma realidade constante no ministério dele terreno. Então eu não posso ter uma vida de relação com Deus se eu não tenho intimidade com Ele. Jesus se levantava de madrugada e procurava um lugar deserto, uma intimidade, procurava ter um secreto com Deus. Mas espera aí, pastor, mas ele não era Deus? Pois é, ele era Deus, mas ele estava aqui como homem. E como homem, né, ele buscava diante de Deus como ele deveria agir. Jesus queria, sabe o quê? Ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade que Deus quer que você e eu tenhamos com Ele. Que nós tenhamos o nosso tempo de oração com Ele. E antes de começar o seu dia, né? Jesus, antes de começar o seu dia, ele buscava a orientação de Deus. Ok, Senhor, o que eu faço? Muitas vezes aquilo que Deus coloca na minha vida e na tua vida pode não ser aquilo que nós gostaríamos de fazer. Eu posso dizer para você que, pela minha vida, eu posso dizer que a maioria das coisas que ele quis que eu fizesse, eu não concordava muito, não. Porque eu não queria. Essa é a nossa luta, da nossa carne, do nosso desejo. Quando você aceita Jesus, você vai ter essa luta. E você tem que decidir o que você quer fazer. Muitos de nós nos levantamos de madrugada para ir no banheiro, né? Eu vou lá rapidinho fazer um pit stop, né? Mas nós não lembramos de orar. Mas eu estou acostumado. Não, não é costume. Deus pode querer falar com você nessa hora da madrugada. Pô, pastor, tomar 2 da manhã. Pois é, 2, 3, 4, não importa. Eu tenho conversado com a Nilza, que já tem uns 3 dias que eu tenho dormido muito mal. Eu tenho dormido muito mal. Então, sabe aquela dormidinha que você cochila e acorda? Então, não é um sono direto, então parece que você não consegue descansar. Ok, pastor, e aí o que você faz? Pois é, eu oro. É para ficar acordado? Ok, é para ficar acordado. Então, eu não sei se Deus quer falar comigo ou se o diabo quer me incomodar, não importa. Se o diabo quiser me incomodar, ele dançou. E se Deus quiser falar comigo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me como o Senhor quiser. E a gente tem orado, né? Deus quer essa intimidade com você e comigo. Não, porque isso é muito difícil. Não, não é difícil, não. É duro para os frouxos. É duro para aqueles que são mole. E você e eu não somos mole, né? A partir do momento que nós recebemos a Jesus, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós temos Jesus do nosso lado. Jesus e milhares de anjos que estão à nossa volta. Nós até, quando levantamos de madrugada, nós até nem pensamos que Deus pode estar querendo falar conosco, né? Na verdade, a gente acha, não, é só um pit stop só e vai estar tudo certo. Ou mesmo eu virando de um lado para o outro, eu acho que foi alguma coisa que eu comi, que não passei bem, ou eu estou indo para o banheiro porque eu tomei muita água, muito refrigerante. A gente não pensa que Deus quer falar conosco. Não buscamos a orientação de Deus no nosso dia a dia. Pastor, mas você não sabe, eu entro às 7 da manhã no serviço e é tão difícil. Pois é, querido, você entra às 7 da manhã, eu não estou falando para você ficar 2 horas orando. Pega 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos e ora. Tenha a tua relação com Deus. Eu posso garantir para você uma coisa, que quando você começar a praticar isso, você vai ver que o teu dia vai ser diferente. Que as tuas lutas, elas vão continuar vindo? Vão continuar vindo as lutas. Mas vão ser diferentes. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Deus está te orientando.
Então vai ser diferente. Tem um ditado que diz que a fila da oração na madrugada é menor. Então, é o melhor tempo para nós orarmos, né? Porque está todo mundo dormindo, então a fila está menor, tem pouca gente pedindo. É lógico que isso é um ditado, isso não está escrito na Bíblia. E tampouco Jesus falou qualquer coisa desse tipo, né? Mas, como todo bom brasileiro, a gente gosta de inventar algumas coisas, né? Mas isso é um ditado que rola aí no meio cristão, né? Mas para que a gente possa obedecer o nosso chamado, nós devemos ter intimidade. Intimidade com quem nos chamou. Intimidade com quem nos deu essa atribuição. Intimidade e conhecer a esse Deus maravilhoso que a gente tem. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por situações em que você falou, agora já era, né? Não, Deus está com você, querido. O único que sabe a hora, minha e sua, é Deus. Então, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, não importa. Isso aí, não, eu não tenho que ficar preocupado com isso. Até mesmo no estudo que nós fizemos aí, da segunda volta de Jesus, o que eu mais falava era isso. Falei, querido, você não tem que ficar preocupado que Jesus vai voltar, se ele vai voltar hoje, amanhã ou depois. Você tem que estar preocupado em estar preparado para a volta dele. Se você está preparado, significa que se ele volta hoje ou amanhã, você vai com ele. Agora, se você não está preparado, não importa quando ele volta, você vai para o inferno de qualquer jeito. Então, nós não temos que ficar preocupados com isso. E no texto a gente vê que Jesus fez isso. Fez isso o quê? Ele saiu para orar, para ter uma intimidade com Deus. Para quê? Para ensinar você e eu, para escutar, como escutar ou realizar o nosso chamado. Escutar a voz de Deus, escutar a orientação do Espírito Santo. Como é que a gente vai fazer? Paulo, ele nos ensina lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Ok, eu oro sem cessar, eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou caminhando, eu estou orando, estou trabalhando, eu estou orando, o que eu estou fazendo, eu estou orando. Ok, mas você tem que ter um particular com Deus. Um particular que é só você e Deus. Você não tem telefone, você não tem celular, você não tem rede social, você não tem nada, é só você e Deus. Onde você vai orar e ele vai falar com você. Se queremos um chamado especial, né? Nós queremos fazer coisas mirabolantes. Se nós queremos ter um chamado especial de Deus, nós temos que ter intimidade com ele. Sem intimidade a gente não consegue. Como é que eu vou ter um chamado especial de alguém que eu nem conheço, que eu não sou íntimo, que eu não caminho junto? Se eu quero um chamado especial de Deus na minha vida, eu tenho que obedecer o que ele mandar. Então, a gente estava muito bem lá na Flórida, né, Ni? A gente estava muito bem lá na Flórida, estava tudo indo tranquilo, né? Sol, praia, gostava, né? Tinha trabalho, lá era muito bom. E Deus falou, opa, você está muito tranquilo aí. Vou te mandar para Utah. Nós estamos em Utah. Em Utah, o que acontece aqui? Aqui é frio, não tem praia, aqui cai neve. Então, já estamos nos preparando, né? Que está acabando o verão, né? Mais uns 2 meses aí, acaba o outono também, e aí vem o inverno. O inverno aqui é pauleira. Mas se você quer ter um chamado especial de Deus, você tem que estar disposto a negar os seus desejos, as suas vontades, aquilo que você gosta. Eu gosto de praia, eu gosto de sol, mas Deus mandou a gente para cá. E, aleluia, vamos que vamos. Mas o Senhor Jesus, ele continua nos ensinando. Em Marcos capítulo 1, versículos 36 e 37. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. É interessante, né? Você vê os discípulos que andavam com ele, estavam buscando. Cadê Jesus? Aqueles que andavam com ele, que deveriam estar junto dele. Cadê?
Eles não sabiam onde Jesus estava. Não havia um andar junto. E o que o Senhor quer é que você e eu andemos junto com Ele. Para que não aconteça uma gafe como essa dos discípulos, né? Onde estava Jesus? Oh, Jesus te procurando. Pois é, se você estava andando junto, você devia saber, né? Em nossa caminhada cristã, muitas vezes estaremos sem ninguém junto conosco. Muitas vezes, né? A gente vai estar sozinho, você vai olhar para a direita e para a esquerda e não vai ver ninguém. Mas um dia o Senhor me deu uma frase, que Deus e eu somos a maioria. Então, se nós temos essa certeza, essa firmeza que Deus está com a gente, né? A gente vai passar por qualquer situação. Mesmo não tendo ninguém à nossa volta, Deus sempre está conosco. Ele nunca está ocupado para nos atender. Ele nunca está ocupado para falar com você e comigo. Ele nunca está ocupado. E Jesus, ele continua, lá em Marcos capítulo 1, versículo 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aleluia! Expelindo os demônios, isso eu gosto. Isso eu acho maravilhoso, expelindo os demônios. Jesus tinha essa autoridade. É, pastor, mas isso aí é com Jesus. Pois é, mas ele deu essa autoridade para você e para mim. Só que para eu ter essa autoridade, para eu expulsar os demônios em nome de Jesus, eu tenho que ter intimidade. Sem intimidade eu não consigo. Sem caminhar junto com ele eu não consigo. Jesus tinha um chamado, assim como você e eu. A diferença nossa com Jesus é que ele queria obedecer e nós não. É difícil para nós entendermos e queremos deixar nossas coisas para cuidar das coisas de Deus. É difícil. Eu entendo que é difícil. Mas isso é um processo que depende do quanto você quer se envolver nesse processo. E Jesus fala para os discípulos que ele veio para libertar os cativos, aqueles que estavam presos pelo pecado, presos pelo inferno, presos pelo demônio, que ele fala aqui, ó, expulsando os demônios. Jesus veio para curar os doentes, aqueles que têm enfermidade. Ah, pastor, então Jesus cura? Cura. Ah, então nós vamos viver 1000 anos. Não, peraí, calma. Você que nos acompanha aqui já deve ter ouvido que nós temos 3 tipos de cura, verdade? A cura do corpo, que é esse corpo aqui. A cura da alma, que é a nossa mente. E a cura do espírito. O espírito é que vai voltar para Deus. O corpo e a alma vão ficar por aqui. O espírito volta para Deus. Então, o que é mais importante nessa cura? A cura do espírito. Porque se eu sou curado no Espírito, sabe o que significa? Significa que eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida, que eu recebi o Espírito Santo e que o meu nome está escrito no livro da vida e que eu tenho já o boleto para ir direto, né? Eu tenho a passagem, entrada direta no céu para viver a eternidade com Jesus. Então, Jesus ele veio curar os doentes e dar para você e para mim a vida eterna. Esse corpo aqui vai ficar. Ah, pastor, mas quando é que vai ser? Eu não sei nem o meu, nem o seu. E não vou nem arriscar dizer de alguém aí. Não sei se você já ouviu, mas eu tinha um tio e a minha avó tinha comprado, ele vivia com a minha avó, tinha comprado um terno para enterrar o meu tio. Né? Por quê? Porque o meu tio estava mal, estava desenganado do médico e tal. Ele estava só assim, ele estava um palitinho, né? Pois é, mas morreu meu avô, meu tio enterrou meu avô. Morreu minha avó, esse meu tio enterrou minha avó. Morreu mais 2 tios meus, e esse meu tio também enterrou esses 2 tios meus.
Ou seja, ninguém sabe. Os nossos olhos podem ver uma coisa, mas quem vai determinar a nossa ida é Deus. Eu não posso querer antecipar nada, então eu vou me suicidar e vou chegar logo no céu. Não, se você se suicidar, você vai direto para o inferno. Por quê? Porque Deus é o dono da vida. Foi Ele que te deu a vida e você devolve para Ele. Então você não tem o direito de tirar a tua vida. Ele deu o sopro da vida para nós. Mas Jesus, a gente vê no texto que ele tinha prioridades. Ele tinha prioridades na sua vida, né? E a sua prioridade era cumprir o seu chamado. Cumprir aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Então ele tinha prioridade, né? Jesus queria obedecer a Deus, que é justamente o que você e eu não queremos fazer, né? A gente quer tocar nossa vida como nós. Não, eu sou o dono do meu nariz. Não é isso que a gente fala quando você completa 18 anos, né? E eu lembro quando eu casei e minha mãe veio falar alguma coisa para mim, eu falei assim, não, minha mãe era uma baixinha desse tamanhozinho assim. Não, 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 agora eu sou casado, ó. Eu sou casado, eu sou dono do meu nariz. A baixinha levantou no salto assim, botou o dedo no meu nariz e disse assim, enquanto eu tiver vida, você me respeita. Sim, senhora, sim, senhoras. Então, aquele machão, ou seja, obediência. Eu devi obediência para minha mãe, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, obedecer. E Jesus queria obedecer a Deus no seu chamado. Jesus havia vindo para pregar um evangelho. Então, se você tem uma Bíblia aí, pega aí a tua Bíblia, em Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos de Jesus. Leia os evangelhos e veja o que Jesus fez por você e por mim, né? O evangelho de Jesus são as boas novas para você e para mim. São boas novas, notícia nova, notícia boa. Você quer uma notícia boa? Ah, a notícia boa é se eu tivesse ganhado na loteria. Pois é, querido, isso é melhor do que ganhar na loteria. Você vai ganhar na loteria e vai viver mais sei lá quantos anos e vai morrer. Agora, essas boas novas, você vai ter a vida eterna com Cristo. É o segundo tempo vai ser muito melhor do que o primeiro. Entenda isso. Mas muitos de nós não temos nem a ideia do que é o nosso chamado. Pensamos que muitas vezes estar na igreja, ocupando um cargo, né, ou tendo uma posição na igreja, já é o nosso chamado. Não, pastor, sabe o que é? Eu vou na igreja uma vez por semana, duas vezes, três, quatro, cinco, a semana inteira. Pois é. Teu chamado universal é pregar o evangelho. Então, se supostamente na tua igreja tem um monte de cristão, você vai pregar o evangelho para quem? Supostamente na tua igreja, né, você deveria estar pregando para fora, não para dentro. Por quê? Porque os que estão morrendo, os que estão fora, né? Que o vizinho aí, né, se ele não conhece a Jesus, ele está indo para o inferno, a passos largos, e você está aí esperando a morte chegar, né? Ah, não, porque eu vou para o céu e comigo está tudo bem. Não, não é assim, não. O nosso chamado é para levar as boas novas para as pessoas. Pensamos que estamos na igreja, está tudo bem. Pensamos que está numa igreja todos os dias, está tudo certo. Isso está tudo certo você em relação ao pastor ou você em relação à igreja. Mas e você em relação a Deus? Como é que está esse negócio aí? Nos esquecemos que nós fomos eleitos para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Levar essa palavra através da nossa vida. Levar essa palavra através do nosso testemunho. Viver o evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos eleitos para isso. Para levar o evangelho de Jesus Cristo. Levar a libertação do inferno às pessoas. Pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. E se sabemos qual é o nosso chamado,
e buscamos desculpas para não obedecê-lo, nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema. Se você é demitido numa empresa e você leva desculpas ou apresenta desculpas para não fazer o teu trabalho, o que vai acontecer? Você vai ser demitido. Você está com um problema. E com Deus não é diferente. Nós fizemos um estudo aqui sobre os atributos de Deus e vimos que o que todo mundo gosta de ver é que Deus é amor. É verdade, Deus é amor. E esquece de ver que Deus também é justiça. E ele vai praticar justiça. Tenha certeza que ele vai ser justo com você e comigo. Independente de quem você seja, independente do título que você tenha na tua igreja. Ele vai ser justo. Muitas vezes nós estamos obedecendo o nosso chamado em um lugar que está tudo muito bem, tudo muito cômodo. Ah, estou tranquilo aqui, pastor. Ah, sabe aquele que você está com o burro na sombra? Não, nós não temos mais desafios. E a gente parece que entrou assim num êxtase espiritual que agora está tudo bem. Isso, na verdade, não ocorreu com Jesus. Ou melhor, isso ocorreu com Jesus. Ele estava em Cafarnaum, se você ler os versículos atrás, você vai ver que ele estava em Cafarnaum. Ele estava indo tudo muito bem no ministério dele. Estava tranquilo, tranquilo. Né? Mas havia outras pessoas, havia outras civilizações, outros povos, outras cidades que deveriam ser alcançadas. Foi quando Jesus saiu de Cafarnaum e foi para a Galileia. Ou seja, muitas vezes você vai para lugares que você não gostaria de ir, mas você vai porque Deus mandou você para lá. E quando nós viemos para cá também, a gente não queria vir para cá, mas o Senhor nos trouxe para cá. E vou dizer para você que foi uma grande bênção na nossa vida. Né? O Senhor nos deu tantos livramentos aqui, não nem. Coisas maravilhosas que o Senhor tem feito aqui na nossa vida. Nós não devemos estar muito confortáveis em nosso chamado. Né? Quando tudo na tua vida está tudo indo muito bem, desconfie. Desconfie porque, na verdade, você ou eu não estamos fazendo nenhuma afronta contra o inferno. Nossa vida está indo muito bem, está tudo muito tranquilo, então significa que você e eu não estamos incomodando o inferno. Então, saiba de uma coisa, Deus tem sempre algo novo para cada um de nós. E quando Deus te move de um lugar para o outro, quando Deus te dá uma nova atribuição, quando Deus te dá uma nova função, uma nova atividade, vai em frente. Não, pastor, mas você não sabe, eu não sei nada disso. Querido, Deus colocou na tua mão, vai em frente. Deus não é louco. Ele vai te dar alguma coisa que você tem condições de fazer. Deixa de lado o teu medo, deixa de lado os teus senões e vai fazer aquilo que Deus tem para você. Deus sempre tem um novo desafio para a nossa vida. Então, não queira estar tranquilo porque está errado. Tranquilo a gente vai estar lá no céu, né? Lá na eternidade. E você vê quando Jesus sai de Cafarnaum e bota o pé na Galileia, veja só o que acontece lá em Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Aleluia! Jesus mal tinha saído de Cafarnaum, ele tinha passado a divisa. Chegou na Galileia, já apareceu leproso. Mas veja que coisa maravilhosa. Jesus teve o quê? Compaixão. Independente daquilo que ele precisava fazer, ele teve compaixão daquele leproso.
Jesus atendeu a sua necessidade. Ou seja, alguém que estava excluído da sociedade, alguém que estava excluído da sua própria família. Porque o leproso, né, antigamente, era mandado para fora da cidade. E ele só podia conviver com outros leprosos. Então, Jesus teve compaixão dele. Jesus excedeu ou exerceu a sabedoria e discernimento. E obedecer o nosso chamado, nós precisamos de sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento, muitas vezes, nós temos aquilo que é o natural nosso. É que nem crer. Nós temos a fé, nós temos a nossa fé natural e nós temos a nossa fé espiritual, que é uma fé que é diferente dessa fé natural, né? Que a gente já falou aqui. Você tem a fé que vai ligar o interruptor e a luz vai ligar, né? E no caso da sabedoria e do discernimento, você tem a tua sabedoria e discernimento que é normal da tua vida, de você ser um ser humano. Mas a sabedoria e discernimento que Jesus está usando aqui, esses são atributos espirituais. Eles não são terrenos. São atributos que somente o Espírito Santo pode dar para você e para mim. A gente não compra, a gente não troca, a gente não aprende, a gente vive. Vive aquilo que o Espírito tem para nós. Para não nos perdermos nos nossos sentimentos. Porque muitas vezes, sabe o que é, pastor? Eu senti. Não, não sente, não. Não sente que não dá certo. Viva. Aprenda. Receba o Espírito Santo e deixe ele falar com você. Buscar isso de Deus requer tempo e requer intimidade. Essa sabedoria, que é algo espiritual, que é algo dado pelo Espírito Santo, né? Essa sabedoria requer intimidade com Deus. Devemos exercitar o amor de Deus no nosso dia a dia. A cada instante, a gente tem que exercitar o amor de Deus, exercitar o perdão, né? Exercitar o nosso arrependimento pelas coisas erradas que nós fizemos. Jesus mostrou o seu amor por você e por mim na cruz, dando a sua vida pelos teus pecados e pelos meus pecados. O seu amor não está em uma religião ou em uma igreja. Não está aí. Ele não veio trazer uma religião, e sim, ele veio trazer a religação da nossa relação com Deus. Ele não veio trazer uma igreja, uma religião, não. A igreja é você e eu. Ele veio trazer a religação sua e minha com Deus, que só pode ser feita através de Jesus Cristo. Não é através de um santo, através de um bilhete, através de nada. Através de uma entidade. Não. É só através de Jesus Cristo. Ele não veio aqui para fazer acepção de pessoas. Mas tem duas perguntas que vai ficar para você e eu respondermos para nós mesmos. Sabemos qual é o nosso chamado? É a primeira pergunta, que eu acho que você deve responder para você mesmo. E estamos obedecendo o nosso chamado? Ou seja, ser cristão é ter que obedecer o seu chamado. Se você está acomodado, tranquilinho, você tem que rever o teu cristianismo. Não existe cristianismo sem intimidade com Deus. Não, eu peço e Deus atende. Não. Não é assim. Não é assim que funciona. Cristianismo existe com intimidade com Deus. Cristianismo existe quando você e eu damos prioridade ao nosso chamado, aquilo que Deus colocou na nossa mão. Cristianismo existe quando tem dentro de nós compaixão com os perdidos. A cada instante tem centenas de milhares de pessoas indo para o inferno.
Ah, não, pastor, mas eu já estou garantido. Pois é, você está garantido. Isso significa que você não tem compaixão. Nós temos que ter compaixão para esses caras daí. Ó. E temos que falar de Jesus. Temos que dar uma nova chance para eles, assim como o Senhor deu para você e para mim, dá uma nova chance para ele. Temos que ter um comprometimento com Deus. Não existe cristianismo sem comprometimento com Deus. Não existe cristianismo sem transformação de vida. Não é mudança, é transformação, é diferente. Mudança de transformação. Na verdade, hoje nós devemos fazer uma reavaliação do nosso cristianismo. E se você ainda não é cristão, aceita Jesus como o Senhor da tua vida. Porque hoje nós temos que reavaliar o nosso cristianismo. Se você não é cristão e quer ser cristão, você entra em contato conosco e a gente vai te dar o caminho das pedras. Como é que a gente faz? Nós vamos orar com você, a gente vai te acompanhar. Mas hoje nós vamos reavaliar o nosso cristianismo. E para isso, eu queria que você fechasse os seus olhos, porque nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma chance que o Senhor nos dá. Mais uma chance, Senhor, de receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mais uma chance, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai, para nós revermos o nosso cristianismo, revermos, Senhor, o nosso chamado ministerial. Pai, nos perdoa, Senhor, se nós temos sido covardes, se nós temos sido negligentes. Nos perdoa, Senhor, se nós não temos ouvido a Tua voz. Nos perdoa se nós não temos cumprido aquele chamado que o Senhor deu, o chamado universal e o chamado específico para cada um de nós. Pai, agora em nome de Jesus, toma, Senhor, o controle da nossa vida. Visita, Senhor, cada um que está nos vendo, cada um que está nos ouvindo, Pai. Visita cada um, Senhor, e traz, Senhor. E traz o chamado de volta à existência na vida de cada um desses teus filhos, Pai. Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade, Senhor, na vida deles. Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade, Senhor, de direcioná-los, Senhor, dentro daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, faz a tua vontade e usa-nos, Senhor, como o Senhor queira. Usa-nos, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não fuja do seu chamado. Você é a boca de Deus aqui na terra. Então, na verdade, se você e eu estamos fora do nosso chamado, Deus não está falando nada aqui na terra, porque se somos boca de Deus e nós estamos caladinhos, Deus não está fazendo nada aqui na terra. E esse chamado é para você e para mim. E dentro desse chamado, nós temos aí a nossa comunidade Crer, que está em português e espanhol, em dias e horários diferentes, mas a gente tem aí a comunidade nos dois idiomas, né? E nós convidamos você a estar se conectando com a gente, a estar orando e a estar divulgando isso que não é o nosso ministério, mas é de Deus, né? E nós queremos, dentro desse chamado, nós queremos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nosso ministério é todo por Zoom, sempre com o mesmo ID, sempre com a mesma senha. Nós estamos aí em todas as redes sociais e principalmente na radioviniarde.net, que é louvores da palavra do Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vários idiomas, e você é o nosso convidado a estar aí divulgando, a estar promovendo, né, a palavra do Senhor. E chamando gente para estar junto com a gente, né, chamando gente para estar junto da Rádio Viniarde, né, ouvindo a palavra de Deus. A gente está com, graças a Deus, muitas lutas, né, Ni? Mas nós estamos aí. Muitas vitórias. Né? As vitórias também, tem muitas vitórias, né? Porque luta, se fosse só luta, a gente já tinha arrebentado, né? Então, novidades estão chegando, né? E em nome de Jesus a gente vai continuar fazendo a obra do Senhor. Eu te convido a estar com a gente na próxima quinta-feira, nós vamos ter o estudo bíblico, e você é o nosso convidado para conhecer e viver mais a palavra de Deus. Viver mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa,
cheia da força da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.